Senhor, irmãos.
Graça e paz a todos os irmãos, sejam todos bem-vindos. Quem puder se colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Pai amado, nós entramos em Tua presença, Deus, para Te agradecer por este momento em que podemos estar aqui na Tua casa, Deus, para louvar e engrandecer a Teu santo nome, ó Deus. Obrigado porque tem sido o nosso sustento, ó Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, ó Deus. Pai amado, esteja presente neste lugar, Senhor. Pai, que o Seu vento suave venha, Senhor amado, sobre a vida de cada irmão que está aqui, ó Pai, que nós possamos sentir a Tua presença, sentir o Teu calor nessa noite. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vou me entregar.
toda a glória sejam a Ti, Jesus. Amém. Aleluia. Toda honra e toda glória sejam dadas a Deus. Aquele que é o Alfa, que é o Ômega, que é o princípio, que é o fim, que é tudo nas nossas vidas, amém? Que Jesus seja o centro das nossas vidas todos os dias. Amém. Não
Aleluia, boa noite a todos, é muito bom a gente poder se encontrar aqui, sejam todos muito bem-vindos. Bom ver a Dani por aqui, Mayra, Luan, Deus abençoe, Tiago, nosso querido amigo Tiago, Cleiton, Elaine. Bom, gente, é maravilhoso a gente se reunir para poder celebrar ao Senhor e adorar ao Senhor nosso Deus. Deus, Ele é tudo para você. Hoje o que nós vamos pregar, o texto que nós vamos falar hoje tem muito a ver com essa canção. Se Deus não for de fato tudo para nós, nós vamos construir ídolos nos nossos corações e nós vamos adorar coisas erradas, coisas que foram criadas para exibir a glória de Deus. Nós podemos adorar essas coisas em detrimento da adoração que nós devemos prestar ao Deus Criador. Então é muito bom a gente poder estar aqui exaltando a Deus, glorificando ao Senhor, engrandecendo a Ele por tudo que Ele tem feito em nós e através das nossas vidas. Eu tenho um recado muito importante. No domingo que vem nós vamos ter uma linda celebração de Páscoa. Hoje é celebrado o Domingo de Ramos, o momento que Jesus Ele entra em Jerusalém, aclamado pelo povo, pela multidão, dizendo: Hosana, Hosana. O Senhor Valmir nos lembrou desse texto hoje pela manhã. Hosana nas maiores alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor. Essa mesma multidão que estava dizendo Hosana, Hosana, 5 dias depois, na sexta-feira da paixão, que é essa semana que nós vamos entrar, estava também gritando e clamando: crucifica-o e crucifica-o. Então nós precisamos, no decorrer dessa semana, colocar o nosso coração em contrição diante de Deus. É uma data muito especial, a celebração da Páscoa, e nós, como cristãos, nós devemos vivenciar essa semana com muita intensidade, lembrando do nosso Salvador, lembrando do preço que Ele pagou para a nossa salvação, lembrando do preço que Ele pagou para que nós pudéssemos ter vida eterna. A igreja não é um playground que a gente vem se divertir aos domingos à noite. A igreja é um lugar de reverência, a igreja é um lugar de contrição, a igreja é o lugar onde o povo de Deus se reúne para celebrar aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Quando eu digo isso, custou muito caro a reunião do povo de Deus, custou a vida do Filho sendo imolado naquela cruz, carregando o nosso pecado e a nossa culpa. Então nós precisamos valorizar esse tempo, valorizar esse momento de celebração comunitária, porque Deus está em nós e Deus está entre nós, amém? Não era nada combinado de falar sobre isso, tá? Eu não sou muito de sair fora do script aí, mas eu acho que foi importante a gente ter dado esse pequeno recado aqui nesse intervalo, no momento dos avisos. Até me perdi, seu Valmir, o que fala agora? É contribuição, né? Tamires, me ajuda, Gabriel, me socorre aqui, meu irmão. É contribuição. Irmãos, nós iniciamos o segundo trimestre agora, do ano de 2022, que você continue sendo generoso, que você continue sendo voluntário nas suas contribuições. A gente quer chegar um momento que a gente consiga até mesmo tirar esse período de contribuição aqui do culto, e que a gente faça isso no decorrer da nossa semana, através da conta bancária da igreja. Nós vamos chegar nesse nível de maturidade, mas é muito importante que você se conscientize que essa igreja aqui, de alguma forma, depende do seu amor, da sua fidelidade e da sua generosidade. E nós precisamos, como membros da igreja, atingir esse nível de amor, de maturidade, de consciência. Nós não estamos aqui para explorar a fé, nós não estamos aqui para usar da fé para ganhar dinheiro. Na verdade, a igreja custa muito mais caro para nós, para as nossas vidas, do que nos traz benefícios em si, né? O único benefício que nós temos aqui é a reunião do povo de Deus, e isso para nós é uma grande alegria, e queremos que essa igreja seja a mão generosa de Deus no meio desse mundo, e para isso nós precisamos de recursos financeiros, e você deve orar ao Senhor e fazer isso com voluntariedade, generosidade e com sabedoria, tá bom? Se você deseja contribuir hoje aqui, você pode dar um sinal com a sua mão ao senhor Valmir, a Meire, ao Fernando, esses irmãos que têm servido em diaconia com tanto amor e com tanta dedicação.
Enquanto isso, nós vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos pela tua fidelidade, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pela tua bondade, que o Senhor nos dê sabedoria para administrar esses recursos, que o Senhor nos ajude a ser uma igreja generosa, que o Senhor nos ajude a ser uma igreja que acolha, Senhor, a todas as pessoas. Pai, no nome de Jesus Cristo, continua aumentando os nossos celeiros, aumentando a nossa capacidade de contribuir para que a gente seja uma bênção nesse mundo e uma bênção para essa igreja. Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. No momento que você quiser trazer aqui, você que traz, fique à vontade, ou você que já fez isso no decorrer da sua semana, que você ore agora como gratidão a Deus, por ser parte do reino de Deus nesse mundo, tá bom? Seja louvado sempre. Hoje nós daremos sequência na nossa exposição do Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 19. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre blessed, abençoados, e hoje nós vamos chegar nesse importante texto, Sr. Valmir, um texto fundamental da vida pública de um cristão, da maneira como nós nos relacionamos com Deus de maneira pública. Então, se você puder abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 6, nós vamos ler a partir do versículo de número 19. Mateus 6, 19. A dinâmica hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o tesouro, o coração e a lâmpada. E a gente vai perceber também na dinâmica do texto que existe uma espécie de um sanduíche. Quem gosta de um Big Mac, quem gosta de um hambúrguer artesanal, a Andy e o Everton sempre postam, eles são especialistas nesse tipo de serviço de hambúrguer. Eles vão nos convidar, viu, Valmir, para a gente poder estar por lá em breve também, comendo esse hambúrguer. Elaine, é muito bom. Mas é uma espécie de hambúrguer que nós vamos ler esse texto. É isso, Valmir, hoje está demais, né? Mas nós vamos chegar até o final, viu? Mateus capítulo de número 6, versículo de número 19. Diz assim a palavra de Deus, ouça com fé. Mateus 6, 19.
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem, onde a traça e nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o teu coração, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Versículo 22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grande trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, queremos agora ouvir a tua voz, que o Senhor me ajude a pregar com fidelidade, que o Senhor me ajude a pregar crendo, Senhor, nas tuas palavras, e que as tuas palavras, Senhor, frutifiquem no nosso coração para louvor e glória do teu nome. Senhor, eu oro a ti agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O coronavírus, ele chegou no mundo 2019, 2020, foi estabelecido que esse vírus se tornou uma pandemia e por aí vai, e nós passamos 2020, 2021 sendo de alguma forma assolados pelo coronavírus, aquilo que nós achávamos que tinha uma certa estabilidade, aquilo que a gente achava que nós tínhamos o controle de tudo que estava acontecendo ao nosso redor. O coronavírus dizimou, levou muitas pessoas, trouxe muita enfermidade, e graças a Deus, a ciência, as vacinas, etc., a gente tem saído desse período de pandemia. Claro que o coronavírus ainda existe, mas a gente já tem conseguido conviver de maneira um pouco mais tranquila diante desse cenário aí de pandemia. Quando nós estávamos saindo da pandemia do coronavírus, iniciando essa saída, esse processo de que as coisas estão voltando a uma certa normalidade, explode uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. E a Rússia e a Ucrânia, as imagens dessa guerra são realmente devastadoras para o nosso coração. A gente tem visto tanta maldade, tanta atrocidade, tanta gente inocente morrendo, mulheres, senhoras, crianças sendo deixadas para trás, e nós já estamos convivendo há cerca de 50 dias com todo esse processo de guerra e por aí vai. Tanto o coronavírus como a guerra na Ucrânia afetou diversos fatores da vida humana. O coronavírus afetou a saúde, trouxe o luto, muitas pessoas perderam entes queridos nesse processo. O coronavírus trouxe também desemprego, aumento da inflação, as coisas estão mais caras. A gente vai ao mercado e quando a gente faz a nossa compra ali do mês, da quinzena ou da semana, a gente percebe uma elevação nos preços. A gente ouve que houve um impacto no preço dos fertilizantes, pensando nessa guerra entre Rússia e Ucrânia e por aí vai. Eu poderia dar vários exemplos, inúmeros exemplos de que a vida humana é frágil e que toda a nossa aparente segurança pode ruir da noite para o dia. Vale lembrar também de 11 de setembro, onde as Torres Gêmeas foram atingidas por aqueles aviões, aqueles terroristas, e muita dor, muita tristeza veio àquela cidade, muitas pessoas perderam muitas pessoas queridas. Então nós precisamos lidar diariamente com a vulnerabilidade da vida,
se a gente for entrar em qualquer pronto-socorro da cidade de Santo André, se a gente for, por exemplo, ao Hospital do Câncer, nós vamos perceber inúmeras situações adversas em que a vida humana ela é submetida. Hoje nós estamos aqui com o Tiago passou por um processo bastante difícil, né, Márcia, por conta do coronavírus, e agora ele está aqui já quase que 80% recuperado. Então a gente vai vivendo a vida dentro de uma normalidade e de repente parece que tudo muda de cenário. O que eu quero levar vocês a pensar hoje, se vocês prestaram atenção na leitura que nós fizemos do texto bíblico, no versículo 21, Jesus vai dizer que aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. O que eu quero levar hoje a nós a uma reflexão, a uma avaliação é: aonde nós temos colocado a nossa segurança, aonde nós temos colocado os nossos tesouros, sobre qual alicerce que a gente tem construído a nossa vida e a nossa espiritualidade, aonde está a nossa plataforma de sucesso, aonde está a nossa plataforma de realização, aonde está a nossa plataforma, aonde nós nos sentimos plenamente realizados e felizes quando as coisas acontecem da maneira adequada. Talvez, ou com certeza, muitos de nós, ou em muitos momentos da minha vida, eu tenho colocado o meu coração em coisas aonde eu não deveria colocar. Eu tenho amado coisas, ou pessoas, ou situações, ou lugares de maneira inadequada. E por muitas vezes nós transformamos as coisas boas de Deus criadas como algo que vai nos escravizar e que vai nos levar a um nível bastante elevado de escravidão e de idolatria. Por isso as palavras de Jesus onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Eu quero só fazer uma lembrança, a última pregação ou as últimas mensagens que nós falamos sobre disciplinas espirituais. Nós falamos no domingo passado sobre jejuar, falamos algumas semanas sobre a oração, como que o cristão mantém a sua vitalidade espiritual no meio de um mundo de incertezas, no meio de um mundo frágil, no meio de um mundo onde tudo pode ruir a qualquer momento, a qualquer hora, no mundo onde um míssil pode atingir uma casa ou uma estação de trem e destruir várias pessoas de maneira muito, muito repentina. Então a espiritualidade cristã, ela é construída de maneira privada, de porta fechada. Nós oramos ao nosso Pai que está em secreto, e o nosso Pai que nos vê em secreto, Ele nos recompensará. Se nós estamos praticando as disciplinas espirituais, se nós oramos com regularidade, se nós lemos a Bíblia com regularidade, nós podemos vencer as adversidades dessa vida e desse mundo, porque nós vamos manter uma espiritualidade aquecida no Senhor Jesus. Amém? Você tem lido a Bíblia regularmente? Você tem orado regularmente? Você tem jejuado regularmente? Isso é fundamental para que a gente olhe a vida a partir das lentes de Jesus, a partir das lentes do Evangelho. Todos vocês já sabem que nós somos maus e que nós somos pecadores. Todos nós sabemos que nós não podemos ser guiados pelo nosso coração, porque o nosso coração é cheio de intenções. Muito obrigado, André, Deus abençoe. O nosso coração é cheio de intenções e de motivações más, caídas. Nós precisamos todos os dias que Deus nos salve de nós mesmos, que Deus nos salve da corrupção do nosso pecado, que Deus nos salve da nossa própria maldade. E a forma que o cristão vence isso é orando regularmente e lendo a palavra de Deus regularmente. O texto que nós separamos para hoje, ele vai falar exatamente da nossa vida pública, de como o cristão se relaciona com as coisas criadas, de como o cristão se relaciona com o dinheiro, de como o cristão se relaciona com as riquezas,
de como o cristão se relaciona com as coisas boas desta vida. Tudo que Deus criou é bom. O pecado que vem deteriorando e distorcendo e destruindo todas as coisas boas que Deus criou. Por isso, no mundo que nós vivemos, por mais que ele tenha a mancha do pecado, a marca do pecado, nós vamos encontrar muitas coisas boas nesse mundo que Deus criou, porque o mundo, ele é o mundo de Deus, e tudo que Deus fez, ele fez de maneira boa, de maneira criativa, de uma maneira muito maravilhosa. Por isso eu quero começar hoje dizendo a vocês o primeiro ponto, que é um alerta de Jesus: cuidado, examine o seu coração e guarde nele as coisas eternas. Se aonde está o nosso coração, está ali o nosso tesouro, nós precisamos passar a examinar o nosso coração, onde nós estamos colocando de fato o nosso coração. Se nós estamos colocando o nosso coração em coisas que são incapazes de dar conta das demandas da nossa humanidade, ou se a gente tem colocado o nosso coração nas coisas eternas. A vocação do cristão é não andar por vistas, mas é andar por meio da fé. Nós somos chamados a não andarmos por aquilo que nós vemos. Nós fomos chamados para andar imitando a vida de Cristo e crendo na obra maravilhosa que Ele fez naquela cruz em favor das nossas vidas. Então talvez as circunstâncias que você vive hoje, talvez não são tão boas assim. Quando eu estava entrando ali, a Ana falou: puxa, roubaram o meu carro, eu estou sem vir à igreja algumas semanas, porque infelizmente roubaram o meu carro. Se a gente for colocar os nossos olhos nessa aparente segurança, nessa vida que parece que escorre pelas mãos, tudo isso é frágil demais para sustentar a nossa humanidade. Então nós vivemos por meio da fé, nós vivemos por meio daquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É essa a expressão de Paulo aos Romanos. Em Romanos 1,17, Paulo diz que o justo viverá pela fé. Nós não vivemos por meio de obras, nós não vivemos por meio do nosso sucesso pessoal, nós não vivemos por meio da nossa performance, nós vivemos por meio da fé, porque nós acreditamos no Filho de Deus. Nós não andamos por vistas, apegados às circunstâncias que envolvem a nossa vida. Nós estamos olhando firmemente ao Senhor que nos salvou, e Ele é a nossa maior segurança, e Ele é o Deus que guarda os nossos corações. Tem uma outra recomendação bíblica muito interessante de Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo 6, de 9 a 10, que ele diz assim: aos que querem ficar ricos, eles caem em tentação e em armadilhas, e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então Paulo está orientando o jovem Timóteo, dizendo: olha, tome muito cuidado, porque esse amor desenfreado ao dinheiro, à riqueza, ele é um caminho muito perigoso, e ele pode te levar para distante da vontade de Deus. Então nós precisamos estar constantemente avaliando o nosso coração, porque nós não podemos ser bem-sucedidos naquilo que Deus não deseja que a gente seja bem-sucedidos. Nós precisamos ser bem-sucedidos naquilo que Deus espera que a gente seja bem-sucedido. Então você pode ter um aparente sucesso, você pode ter uma aparente estabilidade financeira, você pode investir em bolsas de valores, você pode estar investindo parte da sua riqueza em uma poupança, e se você colocar o seu coração
coração naquilo, se você colocar a sua segurança na sua capacidade de administrar e de gerir os seus negócios, essa plataforma, esse ambiente é muito frágil para sustentar a sua vida, para sustentar as adversidades que a vida nos impõe. Então, não ame o dinheiro, não ame as coisas criadas, não coloque o seu coração naquilo que Deus criou para o nosso desfrute, para o nosso deleite. Coloque o seu coração em Deus, coloque o seu coração em Jesus, e aí você vai ser capaz de desfrutar de tudo que Ele tem nos proporcionado. Amém? Dinheiro é bom? Claro que o dinheiro é bom. O dinheiro nos proporciona as coisas legais? É claro que nos proporciona coisas legais. O dinheiro é necessário para a vida humana? É claro que é necessário para a vida humana. O dinheiro vai viabilizar coisas boas para a gente? É claro que vai viabilizar coisas boas para a gente. Mas uma vez que eu penso apenas em mim, uma vez que a riqueza que eu tenho não é uma riqueza para ser compartilhada, dividida, eu estou amando o dinheiro e eu estou fazendo do dinheiro o meu próprio Deus, o meu próprio ídolo. Então tudo que Deus nos deu, seja muito ou seja pouco, deve ser repartido e deve ser compartilhado. Augusto, aonde que está isso no texto? Vamos ler o versículo 19. Qual que é a primeira palavra que inicia aí? Não acumuleis. A ideia é: não acumule, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Se a sua relação com o dinheiro é uma relação de acumular e de viabilizar os seus sonhos e os seus planos pessoais somente, o dinheiro está dominando a sua vida, está escravizando a sua vida, está dominando por completo o seu coração. E ele pode te trazer uma aparente segurança, ele pode te trazer um aparente bem-estar, mas que a qualquer momento tudo isso pode ruir, tudo isso pode acabar de uma maneira muito trágica. Então a recomendação bíblica na nossa vida pública, de como os filhos de Deus devem viver de maneira pública é: não acumulem aquilo que a traça e aquilo que a ferrugem corrói. A vida do cristão nesse mundo deve ser uma vida generosa. A vida do cristão nesse mundo deve ser uma vida que ama, que serve, que reparte e que se preocupa com o próximo. Existe uma canção do Estênio Márcios que ele diz que viver apenas para si mesmo só vai te trazer agonia. Você pode ter muita grana, você pode transitar em grandes palácios nessa terra, mas se você não entender que a relação da vida é, de alguma forma, servir o próximo e viver para o outro, e que toda a riqueza que Deus nos dá deve ser distribuída e compartilhada, para que outros também desfrutem da bênção que você está sendo, daquilo que você está conquistando. Talvez você fale: Augusto, eu conquisto isso com o meu suor, com o meu trabalho, eu acordo cedo, eu faço tudo, eu tenho mérito nisso, eu tenho mérito na riqueza que eu estou construindo. Quando a gente coloca isso diante de um jovem de 30 anos, que é rico, já contei para vocês, já falamos sobre isso, da história de dois jovens ricos, que se encontram. Um tem muita grana, um tem muito dinheiro. E aí, esse cara que tem muita grana, tem muito dinheiro, está com um diálogo com um judeu de 30 anos, também um jovem rico. E esse jovem rico, que é muito rico, fala assim para ele: pô, cara, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres e me segue. Como assim? Eu ganhei, eu conquistei, eu trabalhei. Não, mas quem vai dominar o seu coração? É a riqueza? Ou é o próprio Deus? E aí um jovem de 30 anos, que é Jesus no caso dessa história, são dois jovens ricos, ele diz assim: não, eu estava com o Pai na glória, e eu criei tudo, pelo poder da minha palavra, eu criei o céu, eu criei a terra, eu criei o mar, eu criei tudo que existe.
mas eu abri mão de toda esta glória para vir ao mundo como homem encarnado no ventre de Maria, para nascer numa manjedoura, para lavar os pés sujos de discípulos pecadores, para que eles pudessem conhecer a vida eterna. Então a relação da riqueza com a vida cristã é: se você não estiver disposto a dar tudo que você tem, tudo que você é, você não está apto para seguir ao Senhor Jesus Cristo. Esqueça os seus méritos, esqueça as riquezas que você tem construído, negue a si mesmo, tome a sua cruz todos os dias e siga Jesus. Essa é a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade não é daqueles que acumulam para si, a teologia da prosperidade é daqueles que dividem, daqueles que repartem. Jesus estava em dois ambientes de necessidade, de multiplicação de pães e peixes, e aí eles tinham poucos recursos, e aí um jovenzinho pegou e falou assim: olha, eu tenho alguns pães e uns peixes, e eles iriam alimentar uma multidão de cerca de 25 mil pessoas, entre homens, mulheres e crianças. E aí aquele jovenzinho falou: não, eu trabalhei, eu fui precavido, eu trouxe aqui na minha mochilinha da Rebook o pãozinho e o peixe, agora vocês foram tudo desprecavidos, vieram ao deserto sem comida, e agora eu vou sentar aqui e vou fazer o meu piquenique, eu vou comer o meu pão, eu vou comer os meus peixes. Isso era legítimo, porque ele trouxe da casa dele, ele trouxe de algum lugar que ele conquistou com o suor e com o trabalho dele, ou talvez ele fez na casa dele, para que ele pudesse ir ao deserto e seguir a Jesus. Mas esse menino, completamente tomado pelo amor de Deus, esse menino completamente, não sei nem que palavra definir, deslumbrado com a glória de Cristo, os discípulos falaram: você tem alguma coisa? Não, tem aqui, ó, pode levar, os pãezinhos e os peixinhos, nós vamos dividir entre todos. E a palavra de Deus diz que todos comeram, e eles recolheram cestos cheios, sobejaram de tanta fartura, de tanta multiplicação. Deus, Ele multiplica aquilo que nós estamos dispostos a dividir, seja o seu tempo, seja o seu talento, seja o seu dinheiro, seja tudo que você tem na sua vida. Se você guardar para si mesmo, se você acumular para si mesmo, isso vai estragar, a ferrugem vai corroer, e não vai servir nem mesmo para o seu deleite, nem mesmo para o seu desfrute. Pessoas trabalham 20, 30 anos e não conseguem desfrutar daquilo que construíram, porque a ideia é: não acumule, mas divida, reparta, seja generoso com aquilo que a vida e o próprio Deus têm lhe proporcionado. Se Deus tem te dado muito, se prepare. Talvez a sua capacidade de administrar muito seja grande, e Deus vai aumentar a sua sementeira. Eu não quero aqui instigar o seu desejo de querer mais, a sua ganância, mas em todo o relato bíblico, todos aqueles que estão dispostos a dividir, Deus sempre está disposto a multiplicar. É o texto de 2 Coríntios 9:6. Aquele que dá semente ao que semeia e pão, aquele que tem necessidade, o Senhor aumenta a sementeira. Então, quanto mais nós estamos dispostos a dividir, mais maná do céu vai vir sobre a nossa mesa. Quanto mais nós estaremos dispostos a acumular, mais a traça, a ferrugem, a ansiedade e tudo mais vai destruir. Então, não acumuleis para vocês tesouros para os céus. E olha a dinâmica do versículo 20. Primeiro, não acumule, sirva, reparta, pense nas pessoas que estão à sua volta, não viva para você mesmo, mas viva para a glória de Deus. E agora ele vai dizer no versículo 20, o oposto disso: mas ajuntai para vós outros os tesouros do céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corrói, e nem os ladrões não escavam, e os ladrões também não roubam. Então a relação é: agora nós temos algo para ser buscado, para ser acumulado, que é os nossos tesouros do céu.
Tem um versículo em Mateus 25, 35, que vai falar um pouquinho desses tesouros do céu. A gente poderia ficar horas falando sobre os tesouros que nós temos em Deus, a nossa salvação, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com Deus, e tantos motivos, tantos tesouros que nós temos reservados em Cristo Jesus. Mas Mateus 25, 35, diz assim, palavras de Jesus: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, eu era estrangeiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, eu adoeci e vocês vieram me visitar, eu estive na prisão e vocês também foram me ver. E aí os discípulos questionam: mas Senhor, quando que isso aconteceu? E aí no versículo 40 ele vai dizer: quando fizestes a um dos meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Queridos irmãos, acumular tesouros no céu significa a gente repartir a nossa vida com os mais vulneráveis, significa a gente poder olhar as pessoas que estão à nossa volta e orar dizendo: Deus, como eu posso ser melhor para minha esposa, como eu posso ser melhor para os meus filhos, como eu posso ser melhor para os meus vizinhos, como eu posso ser melhor no meu trabalho, como eu posso servir as pessoas que o Senhor tem colocado à minha volta, porque a minha vida de peregrinação aqui nessa terra, eu não vou levar nada, por isso eu não quero acumular coisas que a traça e que a ferrugem corrói, por mais que sejam coisas boas, por mais que me promova bem-estar, por mais que viabilize coisas boas para mim nessa vida e nessa terra, mas o meu coração deve estar no Senhor, e todas essas coisas boas que Deus nos dá, deve ser para a glória dEle. E tem um outro texto bíblico também. Estamos juntos ainda? Tudo que vocês fizerem, tudo que nós fazemos, nós devemos fazer para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, tudo para a glória de Deus. Então o cristão, ele deveria estar preocupado, ou pensando, a preocupação acho que não é a palavra adequada, né? Mas o cristão deveria ter isso na sua mente, de que será que tudo que envolve a minha vida tem dado glória para Deus? Será que os meus planos, será que os meus projetos, será que eu tenho envolvido a minha vida em coisas que vai de alguma forma trazer bem-estar para as pessoas que estão à minha volta, e isso vai resultar na glória de Deus? Ou será que eu tenho apenas acumulado, ou será que apenas eu tenho vivido para mim mesmo? Tome muito cuidado, porque aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Aonde está o teu tesouro, mesmo que sejam as coisas boas que Deus criou, ali também estará o seu coração. E agora, Jesus começa a falar de algo no versículo 22, e aqui está a ideia do sanduíche, tá? Ele vai falar sobre não acumuleis tesouros, cuidado com o coração, e agora ele vai falar de um tema completamente diferente, mas que tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Ele vai dizer assim no versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Ele começa a trazer uma relação dizendo: olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E aqui está o nosso segundo ponto do sermão. Os olhos precisam estar focados para ajudar o coração a apenas servir ao Senhor. Os nossos olhos precisam estar firmes no Senhor, para que através dos nossos olhos o nosso coração seja treinado em servir ao Senhor. O texto está dizendo: olha, se os seus olhos não forem bons, se você tem trago para dentro do seu coração coisas más, coisas ruins, o seu coração e a sua mente será contaminada por essas coisas. E a gente tem hoje uma grande facilidade, né? Temos a televisão que a gente gasta, não vou falar que a televisão é do diabo, tá bom? Calma, não se assuste ainda não, tá bom? Não vai embora ainda, espera, a pregação vai terminar. Mas a gente consome muito conteúdo através da televisão,
a gente tem o nosso celular, né, o nosso smartphone, que constantemente nós estamos ali conectados, olhando, observando. Às vezes a gente acorda e já vai logo pegando o celular, tentando ver as notícias do dia, ou passando um pouquinho lá pela nossa timeline do Facebook, do Instagram, quem acessa o LinkedIn, e a gente dá aquela visão geral, aquele overview. Será que tudo que nós estamos consumindo é digno do nosso coração? Ou será que a gente está trazendo para dentro de nós tanto lixo e tanta podridão, e isso vai enfermando o nosso coração e a nossa vida? E Jesus está dizendo: olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Muitos de vocês sabem, eu tenho uma deficiência grave, né, Pri, na minha vista, um pouquinho nas duas, mas na esquerda é um problema maior. Então, sem lente, eu tenho muita dificuldade de ler, de enxergar. Então, se você me vê, de repente, no shopping, em algum lugar muito longe, que eu não consiga te cumprimentar, não fala: pô, o pastor ficou mó orgulhoso aí. Não, se você me encontrar na rua, pode vir, me tocar, me chamar a atenção, que pode ser que eu não consiga te ver, dependendo se eu estiver usando lente, não utilizando lente. Agora eu estou usando lente, estou vendo vocês perfeitamente, mas sem lente eu não consigo, por exemplo, ver a Sonália, a Ana. Eu sei que tem pessoas ali, mas eu não consigo discernir a afeição, porque eu tenho um grau de ceratocone muito avançado na minha vista esquerda. Então a visão, ela é fundamental para que a gente perceba as coisas da vida. A visão é fundamental para a gente definir cores, a visão é fundamental para que a gente saiba qual é o caminho, a direção que nós estamos indo. E assim deve ser também a nossa vida espiritual. Se nós estamos apenas consumindo através dos olhos podridão e coisas ruins, o nosso coração vai ficar enfermo. E quando o nosso coração estiver enfermo, porque o nosso coração já é mau, caído e pecador, nós não vamos ser capazes de lidar bem com as coisas dessa vida, inclusive com a riqueza. É isso que Jesus está ensinando para esses discípulos. Por isso, não viva em trevas, consumindo diariamente um monte de porcaria. Seja um pouco mais seletivo na sua relação daquilo que você vê, daquilo que você assiste, daquilo que você consome com os seus olhos. Porque se os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E aí ele encerra dizendo no versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Quando os nossos olhos estão postos somente nas riquezas, eles contaminam o nosso coração. Quando nós estamos focados em apenas ganhar dinheiro e se dar bem nessa vida, o nosso coração é completamente dominado pelas coisas desse mundo. E a palavrinha que Jesus está dizendo é: olha, existe um Deus, existe um mamon, que é a palavrinha grega, que domina, que vai exigir de você, que vai escravizar a sua vida. Então nós precisamos, como filhos de Deus, levar a sério essa relação sobre o amor ao dinheiro e ao tesouro, que é onde nós temos colocado o nosso coração de fato. Eu quero encerrar essa mensagem dizendo para vocês e dizendo para mim também: não fique dividindo Deus com as riquezas. E talvez a gente poderia qualificar várias riquezas aqui. A gente poderia qualificar a grana, o dinheiro, como uma riqueza que todos nós de alguma forma corremos atrás todos os dias. Não permita que o dinheiro, que a grana domine o seu coração. Nós poderíamos colocar os nossos filhos como uma grande riqueza, e às vezes a gente vive apenas centrado nos nossos filhos, em torno dos nossos filhos, e achamos que o nosso filho ou que a nossa filha é a coisa mais
preciosa que nós temos na vida, eles são muito importantes, eles ocupam um lugar muito especial na nossa história, mas nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas é amar a Deus acima do amor que nós temos para com os nossos filhos. Irmãos, eu amo demais os meus filhos. Essa semana eu tive a oportunidade de curtir bastante a Gabriela, Valmir, e como é gostoso ficar olhando para ela, e ela corresponde, Elaine, a esse olhar. Você fala, nossa, que coisa maravilhosa, isso enche o coração. O Gustavo tem uma linguagem um pouco diferente, né? O Gustavo, ele não dá muita atenção, não dá muita bola. Às vezes eu falo, vamos para cá, vamos para lá, eu tenho que ficar insistindo para ele poder me dar um pouco de atenção. Isso judia um pouco do meu coraçãozinho, né? Falo, pô, Gustavo, dá mais atenção para o seu pai, pô. E aí, hora ou outra, ele começa a me dar mais atenção, mas a Gabriela em si, olha, ela já parece que desperta um amor, um sentimento. Mas eu só sou capaz de amar a Gabriela, o Gustavo, a Priscila, a minha família, de maneira adequada, se eu amar a Deus acima de todas as coisas. Então Deus nos deu os filhos, e os filhos devem ser criados para a glória de Deus. Talvez você seja uma pessoa viciada em trabalho, uma workaholic, que trabalha, e você quer atingir os níveis mais altos dentro da empresa onde você trabalha. Talvez esse seja um objetivo que você tem. Eu acho que nós precisamos de alguma forma, não estou dizendo que isso é errado, tá? Nós temos que fazer o nosso melhor no nosso trabalho, porque nós não estamos servindo a um Senhor que nós vemos, nós estamos servindo ao nosso Deus. Quando eu vou ao meu trabalho, eu não estou servindo ao meu chefe que está na cadeira, eu estou servindo ao Senhor que está acima da vida dele e da minha vida. Mas nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós projetamos a nossa identidade nisso. Quando nós somos bem-sucedidos no nosso trabalho, nós achamos que a vida está indo tudo muito bem, porque nós temos sucesso naquilo que nós estamos fazendo. Então precisamos, de fato, perceber, examinando com muito cuidado, aonde é que está o nosso coração. E quando eu digo isso para vocês, irmãos, eu não estou dizendo isso de uma forma, não sei se está soando assim, Mayra, de uma forma condenatória, dizendo assim, vocês amam o trabalho, vocês amam a família e vocês amam a grana. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes na minha vida eu amo a grana, muitas vezes na minha vida eu amo a família, por muitas vezes na minha vida eu amo os meus filhos da forma inadequada. E como filho de Deus eu preciso buscar o lugar do arrependimento. Como filho de Deus eu preciso voltar aos pés do Senhor e dizer, Deus, isso está desalinhado e o meu corpo todo está virando uma trevas, porque eu estou sendo escravizado por isso, e eu não estou conseguindo ver a Tua glória, e eu não estou conseguindo ver o que o Senhor tem para a minha vida. Então não fique dividido entre Deus e as riquezas, corte a corda, sabe essa corda de tensão entre Deus e a riqueza? Vamos cortar a corda hoje, vamos deixar de lado aquilo que está nos escravizando, vamos deixar de lado as paixões deste mundo, vamos servir unicamente a Deus, vamos se deleitar em Deus, na nossa comunhão com Ele, na obra salvadora que Ele nos deu, vamos ter prazer em obedecê-lo, vamos desfrutar da presença dEle, vamos viver como Jesus viveu nesse mundo. Jesus, Ele serviu unicamente a Deus. O diabo colocou Ele lá no pináculo do templo, dizendo, olha, veja tudo isso, dizendo, olha, consome com os olhos, Jesus, tudo isso pode ser seu, o reino e o domínio das nações. Mas o Filho de Deus, de maneira obediente, Ele disse, não, eu vou encarar a cruz, eu vou negar a mim mesmo, para que eu reúna pessoas de toda a tribo, de toda a raça, de toda a língua e de toda a nação, e para que o meu sacrifício leve essas pessoas para o céu. Por isso, assim como Jesus, Ele amou o Pai, vamos amar a Deus. Assim como Jesus desfrutou da presença do Pai, vamos aproveitar e desfrutar da presença do Pai. Vamos romper com a corda de tensão entre riqueza
e vamos colocar o nosso coração todo em Deus e dizer: Deus, o Senhor é a minha maior riqueza. Nada vai ser capaz de capturar o meu coração como o Senhor capturou. Nada vai ser capaz de capturar o meu olhar, por mais belo que seja as coisas criadas deste mundo, como o Senhor me capturou. Nada vai ser capaz de arrancar suspiros do meu coração, dizendo: nossa, isso é muito maravilhoso, como o dia que os meus olhos se encontraram com os olhos de Deus. Nosso amor por Deus tem que ser muito maior, e essa relação de amar a Deus tem a ver com não amar a riqueza e não amar as coisas criadas. Amém? Vamos se colocar em pé e vamos orar a Deus. Hoje de manhã eu estava caminhando um pouquinho no parque e tinha uma família tocando um violão e cantando aquela música, né? Se Deus fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, tal, né? Eu adoro pelo que Ele é e não por aquilo que Ele faz. Eu tenho pensado muito nessa relação, irmãos, na minha vida, na minha espiritualidade. Se tem alguém que ama as coisas criadas, entre nós aqui sou eu. Se tem alguém que ama as riquezas, em muitos momentos sou eu. Se tem alguém que ama o dinheiro, em muitos aspectos, aqui entre nós sou eu. E eu tenho procurado examinar o meu coração em pequenas rotinas do meu próprio dia. Quando eu vou ao mercado, já há alguns meses eu tenho observado como é que eu tenho feito compra. Será que no meu orçamento doméstico de sustentar e suprir as necessidades da minha família, será que eu estou fazendo isso com generosidade? Será que quando eu separo as coisas para abastecer a minha casa, será que eu estou levando em consideração pessoas que estão à minha volta e que de repente eu poderia ser a mão generosa de Deus? Será que eu tenho acumulado? Será que eu tenho esbanjado? Será que eu tenho administrado da maneira incorreta aquilo que Deus tem me dado como filho de Deus? Então nós como cristãos, nós deveríamos viver nesse mundo mau e caído pensando assim: Senhor, não deixe o meu coração amar outras coisas, e não deixe o meu coração ser escravizado por aquilo que não vai ser capaz de dar conta das demandas da minha existência. E o que eu tento fazer com que vocês percebam, semana após semana aqui, eu não sei se nós estamos conseguindo caminhar nisso, que a vida plena, maravilhosa, é quando nós confiamos em Deus, e quando nós entregamos a nossa vida para Deus, e deixamos com que Ele faça tudo em nós. E quando Ele faz tudo em nós, tudo, seja o momento mais mágico e glamuroso da nossa história, vai ser muito maravilhoso. Ou seja, o momento mais triste da nossa história, esse momento mais triste não vai nos levar, não vai nos jogar no chão no sentido de: pô, você não vale nada, você é um fracassado. Não, nós vamos saber equilibrar isso. O Evangelho vai nos ajudar a lidar com o sucesso, com os dias bons, e o Evangelho vai nos ajudar a lidar com os dias maus. O Deus mamon, riqueza, não. Ele vai requerer a sua saúde, Ele vai requerer o seu tempo, Ele vai requerer as suas capacidades pessoais, Ele vai sugar tudo de você. E na hora que você não tiver mais nada a oferecer a Ele, esse Deus vai te cuspir para fora, e você vai se sentir a pior pessoa desse mundo. Então, sirva a um Deus que te ama e que te trata com amor sacrificial. Amém? Soberano e fiel.
pode se sentar por gentileza. Nós vamos encerrar nossa transmissão e nós vamos celebrar a ceia agora. Só mais alguns minutinhos. Deus abençoe você que nos acompanha online. Tenha uma linda semana. Esse é o momento